Boa tarde, torcida tricolor. Aqui é o Seixas gravando mais o Tricolor da Varanda. E por incrível que pareça, desde sexta-feira, que eu me enrolei ali com algumas questões, eu queria fazer um vídeo para defender o Freitas. A galera que assiste o jogo já estão achando até que eu sou empresário dele. Porque eu vi gente elogiando muito o James. O James fez uma partidaça e tal, e o Freitas, só porque num lance em que ele está saindo com a bola, ele poderia ter chutado com a perna esquerda reto para frente, mas eu enxergo o jogo dessa forma. A gente está com o jogador a menos. Essa opção vai ser o quê? Entregar a bola para o adversário de novo, estando com o jogador a menos? Eu não acho que é o mais inteligente. Ponto. E o Freitas acredita que ele sabe dar um lançamento. Ele puxa a bola para o meio, e tenta dar o lançamento com a perna boa dele, que é a esquerda. Porque teve gente falando que, não, ele puxa para a perna ruim, não. Ele puxa para fazer o lançamento com a perna boa dele, que é a esquerda. E aí, na hora que ele bate na bola, ele é interceptado pelo jogador do Botafogo. Coisa do jogo. E o outro detalhe é que o Martinelli aponta para o Freitas fazer isso. Aponta para o Freitas jogar a bola para a direita. Lançar a bola para a direita no ataque. O Martinelli ali no meio aponta para ele abrir a bola para onde ele foi tentar abrir a bola. Mas enfim, o Martinelli deve entender pouco de futebol, não deve treinar com o Freitas, e sabe que ele não deve saber que ele não tem essa capacidade de fazer esse tipo de jogada em campo. Assim como o Thiago Silva também deve entender pouco de futebol, deve entender pouco de defesa, e aceitava de boa, jogar com o Freitas como titular ao lado dele da zaga. Os outros que estavam lá no Fluminense eram todos melhores que o Freitas e o Thiago Silva nunca pensou em questionar isso. E aí um detalhe do jogo de quinta-feira. E aí resolvi botar outros jogadores na comparação. Um detalhe, o Freitas, ano passado, se você olhar o mapa de calor da temporada do Freitas, cara, o Freitas corria, ele só não encostava muito na lateral direita. Mas o mapa de calor do Freitas na defesa era todo o campo, menos a lateral direita, chegava a passar um pouco do meio de campo também, com uma zona bem intensa, assim, E esse ano eu tenho observado, nos jogos, e isso pode ser só porque é início de temporada também, que ele não tem corrido tanto a defesa inteira, assim, E aí eu acho que é aquilo que eu já falei desde o ano passado, que é algo que para mim ficou muito claro no jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil. O Freitas tinha que correr muito pelo Thiago Silva. Muito. Pelo Thiago Silva não ter o físico de um garoto de 30 anos. Afinal de contas, ele tem 40. 40 é alguma coisa. Então, o 41 anos, então ano passado, de 40 para 41. O Freitas corria muito na defesa, coisa que eu acho que ele não precisa fazer mais. Talvez parte dos erros do Freitas poderia ser também por cansaço, às vezes, dependendo do momento do jogo. Mas enfim, vamos ver o resto da temporada. A questão a torcida, a mídia tricolor já botou a pecha que o cara só faz merda, que é um cagão, e é isso. Vamos falar isso o campeonato inteiro, a temporada inteira. E aí, alguns números aqui do jogo. E aí, como eu falei, eu botei outros jogadores aqui para comparar. Um até que as pessoas queriam ele no Fluminense, no lugar do Freitas. Outro que não é zagueiro, mas que vem melhorando bastante nessa temporada, vem jogando melhor. Tentar fazer algumas comparações assim, vamos lá. Contribuições defensivas no jogo. O Freitas, que é um merdão, teve 7 contribuições, o James 4. E o cara que todo mundo queria no Fluminense, que é o Alexander Barbosa, teve 11. Lembrando que se você olhar o mapa de calor do jogo, o James e o Freitas é cada um do seu lado do campo. O Alexander Barbosa, o mapa de calor dele, é muito mais intenso no meio do campo, assim, muito mais intenso, não só por uma postura talvez mais ofensiva do Botafogo no final quando eles ficam com a mais, mas eu acho que por questão tática mesmo, o Botafogo jogando com 3 zagueiros, é muito intenso pelo meio e pela esquerda ali, e ele é o zagueiro pela esquerda, Desarmes no jogo, Freitas e James, nenhum deles ganhou um desarme no jogo, o Alexander Barbosa ganha 3 de 4. O outro jogador, não se fala tanto disso ainda. Interceptações no jogo.
O Freitas teve 3 interceptações, Alexander Barbosa 1 e o James 2 interceptações. Cortes no jogo, o Freitas 3, Alexander Barbosa 6, o James nenhuma. Recuperações de bola, Freitas 4, o James 2, o Alexander Barbosa 5. Lembrando, o Fluminense atacou muito mais que o Botafogo, finalizou muito mais que o Botafogo, apesar que o Botafogo ter 52% de posse de bola. Então acaba que o Alexander Barbosa, se a gente não converteu tudo isso em gol, vai ter alguns números que tendem a ser um pouco melhores mesmo. Duelos no chão, o Freitas teve 5, ganhou 2, o James ganhou os 2 que teve. O Alexander Barbosa teve mais duelos, 4, mas 10, mas ganhou 4. Número bem parecido com o do Freitas. Aí o grande problema do Freitas, isso a gente tem que concordar, duelo aéreo, ele tem 2 e não ganha nenhum, o James tem 6 e ganha 2, o Alexander Barbosa tem 1 só e não ganha. Driblado no jogo, o Freitas não foi driblado, o James também não, o Alexander Barbosa foi driblado 3 vezes. O meio acaba que entrega pouco. O outro jogador que eu botei aqui é o Bernal, que teve 4 contribuições defensivas, ganhou um desarme, fez uma interceptação, 2 cortes, duelo no chão 8 de 4, duelo alto 1, perdeu, e foi driblado uma vez no jogo. E aí a gente volta aqui pro Freitas, passes certos, ele acertou 93% dos passes. Ele deu 43 passes e acertou 93%. O James dá 39 e acerta 82%. O Alexander Barbosa dá 63 e acerta 79%. E é isso que eu acho que o Freitas é muito bom. Mas aí é o que criticam ele, que ele tenta uma jogada, que ele não consegue, aí ele vai, erra o passe, entrega a bola para o adversário. Mas a qualidade dele está no passe. E aí querem que o cara não use a qualidade dele, que é o passe. O Facundo Bernal tende a trocar passe mais na frente, deu 33 passes com 82% de acerto. Mas o bom é que aqui a gente vê, passes trocados no campo do adversário. Bernal 13 acertou 69, Alexander Barbosa 36 acertou 78, o James 12 acertou 67, o Freitas 16 acertou 81. Dentro do próprio campo, o Freitas não erra, são 27 passes com 100% de aproveitamento. O James 27, 89%. O grande Alexander Barbosa 27, 81%. E o Facundo 20 passes com 90% de aproveitamento. O que o Freitas é muito bom. E para mim ele tem que tentar isso sempre, ainda mais pelo jeito que o Fluminense joga. Passes longos. Ele deu 6 e acertou 67%. O James deu 6 também e acertou 33%. O grande Alexander Barbosa deu 11 e acertou 45%. E o Facundo Bernal, que também é muito bom nisso, deu 20 e acertou 90%. Então, cara, eu não consigo entender o porquê de bater tanto nesse jogador. É sério, assim, tem hora que ele tá na cena do crime? Tem. Como no jogo que o Fábio falha saindo do gol, porque o Fábio não sabe sair do gol, e ele tá ali. Ele tira o pé para não chutar o Fábio. E é basicamente isso. No jogo ele perde menos bola do que todos os outros 3 jogadores que a gente estava falando, que eu estava falando aqui, enfim, os números dele no jogo, de uma forma geral, são melhores do que esses 3 jogadores, um que saiu endeusado. Outra coisa, o James sair com a bola, com acho que quando o passe que ele erra no jogo, passe para o Martinelli no meio de campo, conduzindo a bola, agora virou coragem. O Freitas é maluquice, ele arriscar a jogada. Então é isso, a torcida do Fluminense é muito chata com alguns jogadores, cara. E, enfim, de uma forma completamente desnecessária. Uma outra coisa que eu fiz aqui, só para comparar, mas aí que é muito a favor do James, Os números do ano do James são bem melhores que os números do Freitas. Juntando o Carioca e Brasileirão, ele tende a ter mais interceptações, mais bloqueios, ganha mais duelo aéreo, isso aí ninguém tem dúvida, Mas no jogo em que as pessoas endeusaram o James, o Freitas fez um jogo muito melhor que o James. Muito melhor não, mas melhor. É um jogo melhor que o do James. Ficou mais melhor, parecia que eu quis dizer, somando, e não. Mas é de porém melhor.
né, do que o Freitas, do que o James, né? Então é isso, cara, não tem por que ficar batendo nesse jogador, né? E aí é outra coisa, aí quer pedir pra torcida não vaiar o cara no início do jogo, ou seja lá qual o momento, né? Cara, se perde tempo, depois de uma vitória, uma boa vitória num clássico, né, em que a gente não massacrou, mas também não deixou o outro time jogar, em que a gente tem um jogador expulso, e a gente é melhor depois de ter esse jogador expulso do que o time adversário, a gente tem mais chance que o time adversário. Né? Se você perde tempo, e ali numa live vamos botar uma live de 90 minutos, 1h30, você perde 6 minutos falando do cara, massacrando o cara. Né? Se botar uma live de 1 hora, você perdeu 10% da live. Né? Então é isso, não dá mesmo, e assim, né, o cara não é tão ruim quanto querem pintar que o cara é. Ah, ele é o melhor zagueiro do mundo? Não, mas ele não é tão ruim, ele é um bom zagueiro, é um zagueiro sim para disputar titularidade no time do Fluminense. Uma outra questão, que não é uma questão, ainda bem que o Fluminense desistiu do Coelho, né, e agora é aguardar, né, vir o tal do centroavante grande, que eu queria muito que viesse, espero que o Boanga do nada apareça aqui no Rio de Janeiro. A gente acha que ele veio curtir carnaval e ele veio assinar com o Fluminense. Uma outra coisa, né, saiu que a Leila Pereira, né, o Palmeiras está disposto a pagar 14 milhões pelo Nino. Cara, eu continuo achando que o Nino vem pro Fluminense, né, no meio do ano, agora no início do ano, enfim. Aí ele vem pro Fluminense. O que pode fazer o Nino não vir pro Fluminense é uma tragédia, que seria ele se machucar, ou uma oferta de um grande time europeu. Valeu? Saudações tricolores e faz uso. Mais tarde vou tentar fazer um vídeo falando de camisa, já que esse era para ter feito ontem, eu não fiz esse vídeo que eu fiz agora. Valeu!